Obrigado por poder sentar. Eu quero agradecer ao pastor Emanuel por me ceder o púlpito, entendemos que é uma responsabilidade muito grande. E hoje é um dia assim muito alegre para todos nós, porque hoje comemoramos o dia da Bíblia, não é? Para quem não lembra de mim, ontem eu estive aqui, como o pastor falou, eu fui para a ninfa da turma, mas o meu nome é Omar, fiquem tranquilos, não sou muçulmano, não tenho granada, não tenho dinamite, né? Meu nome é Omar, e eu sou pastor da igreja evangélica congregacional lá em Austin. E Deus assim, Ele faz certas coisas estranhas, porque eu moro aqui em Bento Ribeiro e vou pregar, e vou estar numa igreja lá em Austin, que é um pouco longe, né? E hoje, pela graça do Senhor, eu estou aqui, trago o abraço da igreja co-irmã aos irmãos, e é muito bom nós estarmos juntos para engrandecer o nome do nosso Deus. É muito bom estarmos juntos para poder então ter aquele momento de adoração ao nosso Deus. Hoje então é comemorado em todas as igrejas evangélicas o dia da Bíblia. E o dia da Bíblia ele tem uma parte assim tanto histórica, né? Ele foi feito então assim em 1548 mais ou menos, por um bispo da igreja anglicana chamado Cranmer. E Cranmer, ele colocou esse dia no livro de orações do rei Eduardo VI. E esse livro de orações da igreja anglicana, ele determina toda a liturgia. Não é apenas como a gente às vezes pensa, né? O livro de orações para orar, como a gente tem aquele livro, né? Não, é um livro da doutrina, é um livro então que vai dizer todos os passos de como deve ser feito um culto. Então ele insere, mais ou menos nessa época, 1545, 48, ele insere esse dia, o dia para comemorar o dia da Bíblia. Era um movimento então assim, que veio logo depois da reforma, porque os irmãos lembram que a reforma, ela surge, né, ela tem seu ponto decisivo em 1517, 31 de outubro, e a igreja anglicana, ela estava assim voltada mais para ser mais protestante. E Cranmer então ele coloca esse dia para que tivessem assim uma ideia melhor do que era ser protestante e se desligasse mais ainda daquele vínculo da igreja apostólica romana. Então daí nasceu o dia da Bíblia. E através então dos tempos, apesar das divisões que teve de doutrina e de denominação, chegam então até aqui o novo continente. E hoje nós comemoramos o dia da Bíblia, não é? Comemoramos o dia da Bíblia. Nós temos então, graças a Deus, no nosso país, a liberdade de andar com este livro, a liberdade de ler este livro. Temos no nosso país então a liberdade de você poder caminhar por aí, fazer um culto ao ar livre, né? Quando eu era jovem, já tem muito tempo, nós fazíamos culto ao ar livre, não é? Colocávamos, não era microfone, não era aquela caixa de som, era um megafone. Quem lembra aqui do megafone? Né? E a gente pregava nas ruas, nós saímos para distribuir folhetos e parávamos e pregávamos. E o nosso país ele traz essa liberdade. E quando olhamos então para este dia, que é um dia assim de uma grande representação para o povo cristão reformado, quando olhamos então para esse dia, nós começamos então a fazer reflexões, começamos então a pensar na importância do livro que chamamos de Bíblia. Qual a importância que nós demos para a Bíblia? Qual a importância que damos para a Bíblia? Qual a importância que esse livro traz para cada um de nós? É um livro que já foi combatido em vários países muçulmanos, ele é combatido. Na época então, 1939 até 45, naquele momento então de fervor, né, da Alemanha, os livros foram queimados e a Bíblia tinha que ser queimada. Vários homens se levantaram contra a Bíblia. Teve um inglês que ele falou, nós não damos 100 anos, isso em 1940 e pouco, ele falou assim, dentro de 100 anos não vai existir mais Bíblia, vai acabar isso, essa ideia ela termina, esse livro acaba, e por incrível que pareça, esse homem morre, na casa dele teve o quê? Uma gráfica para fazer Bíblias, e se passou 1940, 60, já estamos em 2018 e a Bíblia permanece. Nós temos então um livro assim que traz uma importância muito grande. Ele é importante porque ele traz para cada um de nós a ideia de manter a nossa espiritualidade.
É um termo então que está se cunhando agora, né? Falando de espiritualidade. Mas a espiritualidade nada mais, nada menos é do que tudo aquilo que fazemos, que pensamos, está voltado para Deus, está voltado para o transcendente. Então a Bíblia nos norteia, a Bíblia livro nos ajuda para entender melhor a nossa espiritualidade, para exercitar mais a nossa espiritualidade. É a Bíblia então que nós nos calcamos nela, nos apoiamos nela para saber falar, para testemunhar, para receber de Deus então o seu poder, para receber de Deus então a sua graça, para receber de Deus então a sua revelação. Então começamos a entender que o livro, a Bíblia, ela faz parte do grupo da graça de Deus, porque é através dele que nós recebemos, então, eu vou dizer assim, vou repetir, né, a revelação de Deus, de Gênesis até o Apocalipse, todas as palavras, todos os livros, todas as frases, elas se combinam. Às vezes eu começo a ler o Antigo Testamento, e começo a pregar no Antigo Testamento, e minha conclusão está no Novo Testamento. E aí a gente fica perguntando, mas como a gente consegue fazer isso? Todos nós sabemos que a Bíblia teve 40 autores, muitos não se conheceram, e num espaço de 1800 anos, essa Bíblia foi escrita, esse livro foi escrito. Irmão, você tem um grande tesouro nas suas mãos, você tem um tesouro imensurável. Então olhamos para a Bíblia, e ela então traz para a gente algo importante. Falo pela terceira vez, ela traz a graça do Senhor em nossas mãos. Ela traz então, como falamos que a graça é um favor imerecido, ela traz então esse favor do Senhor em nos revelar. E aí eu faço uma pergunta, essa pergunta interessante, sendo a Bíblia o meio da graça, o que ela é significativa para cada um de nós? Sendo a Bíblia o meio da graça, o que ela é importante para cada um de nós? Eu separei 3 temas aqui, ou subtemas, para começarmos então a pensar nesta importância deste livro, em trazer esta revelação para cada um de nós. Então hoje, como é o dia da Bíblia, eu vou levar você então a ler alguns textos comigo. Eu quero que o primeiro texto que você possa ler, está no Salmo 119, e o verso é o verso 30. Abra sua Bíblia no Salmo 119. Me perdoe, não é 30 não, é 80. Quem falou 30? Isso. O versículo 80, ele diz: seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Salmo 119, versículo 30, ele traz para a gente o primeiro ponto, ele traz para a gente o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro desafio é dizer que a palavra do Senhor, os seus decretos, faz com que o meu coração seja irrepreensível. Então a palavra do Senhor, sendo a revelação do Senhor, ela traz para cada um de nós. Eu lembro aqui da palavra do nosso pastor Emanuel, quando ele vai dizer que a palavra do Senhor, ela é irrepreensível, nada pode ser contra. Mas essa palavra do Senhor, que ela faz bem ao nosso coração, e ela traz para cada um de nós a ideia de ser irrepreensível, é a mesma palavra que Jesus vai falar lá em Mateus. E aí eu levo você para ler comigo um pouco de Mateus agora, Mateus capítulo 11, versículo 25, olha o que diz Mateus capítulo 11, verso 25, e a Bíblia então, como revelação do Senhor, ele traz para a gente uma palavra importante de Jesus nesta noite. Capítulo 11 de Mateus, versículo 25, todo mundo achou? Todos acharam? Capítulo 11, verso 25, ele diz assim: porque naquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e revelaste aos pequeninos. Ela sendo a graça do Senhor, trazendo revelação ao homem, ela mostra para cada um de nós que a revelação do Senhor, naqueles tempos antigos, que era feito de maneira oral, ela começa então a trazer algo grande para os nossos corações. Quando nós olhamos então para a palavra do Senhor, que ele vai dizer lá no Salmo 119, são os teus decretos, é aquilo que o Senhor então se agrada para que nós possamos cumprir. E olhamos para esse texto, Jesus diz assim: olha, Senhor, foi do teu agrado para que pudesse ser revelado para cada um de nós
não para pessoas instruídas, não pessoas que tenham grandes estudos, mas pessoas simples, pessoas como eu e você, que estamos aqui para ouvir o Senhor. Então, sendo a palavra do Senhor que traz uma revelação, essa revelação, irmão, é para você, essa revelação é para mim, e isso foi do agrado do Senhor. Olhando um pouco da história, nós vamos ver então que antigamente, bem antigamente, lá século I, não tinha escrita. E esse século I, então, as pessoas então tinham que passar de uma maneira oral. E é nesse século I, logo depois então, vamos dizer assim, da morte do Senhor, depois daquele período então, que passa o período apostólico, começa a escrever o Novo Testamento. E o Novo Testamento então ele é escrito para cada um de nós. E quando lemos hoje esse Novo Testamento, quando lemos hoje o texto aqui de Mateus, nós começamos então a ver que a revelação então do Senhor, que foi dada para alguns homens, ela chega até hoje ao nosso coração, porque foi do agrado do Senhor. E eu quero dizer então para você que o meio da graça de Deus, ela traz revelação. O que eu fico assim impressionado é que você lê um texto hoje da palavra de Deus, amanhã você lê novamente, e você diz assim, interessante, eu li, mas não tinha prestado atenção nesse detalhe. Aí você lê novamente, você fala assim, interessante, eu já li esse texto tantas vezes, mas isso aqui agora surgiu. Aí daqui a pouco você passa 6 meses, você lê novamente, você fala assim, olha, irmãos, eu já li esse texto tantas vezes, mas o Senhor falou comigo ao meu coração. Sabe o que é isso? É a revelação de Deus ao teu coração, porque foi do agrado de Deus. E isso me deixa extasiado, isso me deixa assim, sabe, muito alegre, porque ela não é um livro comum, não é um livro repetitivo, não é um livro de romance, não é um livro histórico, muito menos não é um livro científico, mas fala de uma revelação do Senhor. Martinho Lutero dizia que quando abria a Bíblia, saltava o poder do Senhor. Ele dizia assim, quando se abre a Bíblia, as letras, as frases, elas pulam e exalam o poder do Senhor. Sabe por que isso? Porque sendo a graça do Senhor, o favor imerecido foi do agrado para que você possa entender. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, eu pego a Bíblia e começo a ler, não entendo. E já me falaram, como é que você consegue entender isso? Eu falo assim, nem eu sei. Eu não sei porque que eu entendo, mas sabe por que a gente entende a Bíblia? Porque foi do agrado do Senhor revelar para você, pequenino. Eu tenho uma mãe bem velhinha, ela tem 87 anos. Já leu a Bíblia não sei quantas vezes, ela já se perdeu, não sabe quantas vezes ela já leu a Bíblia. Uma mulher que tem pouca instrução, mas ela tem um conhecimento bíblico muito grande. Ela não frequentou escola durante muito tempo, mas ela teve tempos e tempos, horas e horas, em gastar lendo a Bíblia. O conhecimento dela não é intelectual, mas é muito espiritual. Porque aí a gente vai ver que trazendo a revelação do Senhor, que foi do agrado de Deus. E quando hoje comemoramos o dia da Bíblia, nós começamos então a falar assim, então foi do agrado de Deus, que esse homem pudesse introduzir no calendário, introduzir lá no livro de orações, lá da igreja anglicana, e deu uma volta muito grande. Hoje comemoramos o dia da Bíblia, porque foi do agrado de Deus. Porque Ele quis assim que a sua palavra pudesse ser espalhada por todos os continentes, não apenas numa questão oral, mas escrita. Olhamos no livro então de Apocalipse e vemos que não podemos fazer nenhum acréscimo, também não podemos retirar nada. Ela precisa permanecer de uma maneira fiel àquilo que foi escrito por homens inspirados por Deus, não pode mexer. Alguns livros a igreja teve muito tempo, quase 100 anos, às vezes passou até mais tempo, para poder introduzir alguns livros. Alguns livros tiveram dificuldade. O livro de Jonas tiveram uma dificuldade muito grande, porque não tinha um apoio científico na época. E alguém falou assim, Jonas nunca existiu. Dá botar Jonas aí, o negócio não vai dar certo. Mas alguém falou assim, tem que botar Jonas sim, sabe por quê? Porque Jesus falou assim, da mesma maneira que Jonas esteve 3 dias e 3 noites, alguém falou assim, então esse negócio existiu, é melhor botar aí, tá? Alguns livros ficaram em dúvidas, tiveram dúvidas, por isso que hoje em dia nós temos só 66 livros, não 72, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Judite, foram tirados por causa da reforma, e nós então entendemos que esses livros não têm inspiração, mas esses livros que você tem na tua mão, ele é inspirado por Deus, foi soprado por Deus,
homens que não se conheceram, que eu falei nesse período de 1800 anos, nesse período eles não se conheceram, mas falaram da mesma coisa. Começamos então a entender que é o mesmo Espírito que habita dentro de você, que habita dentro de mim, que habita dentro da igreja, que inspirou esses homens a escreverem. E então a Bíblia, ela não entra em choque, mas ela se complementa. Isso é a graça de Deus na revelação da palavra de Deus, ou melhor, da sua palavra. O primeiro ponto, então, eu trago isso para os irmãos. O segundo é que a Bíblia, ela nos faz com que possamos então pensar na nossa espiritualidade. Eu falei para os irmãos que espiritualidade é aquilo que você faz, é o teu dia a dia, que remete você ao Senhor, que remete então ao crivo da palavra. Às vezes as pessoas me procuram para poder serem aconselhadas: pastor, isso é pecado? Pastor, isso é pecado? Eu falo assim: irmão, eu não tenho condições de dizer para vocês se é pecado. Eu não tenho condições, primeiro que eu não sou Espírito Santo, para começar. E segundo, que nós temos que consultar a Bíblia. A minha pergunta agora para você é: o que a Bíblia diz? A referência é bíblica, a referência é da Bíblia. Então eu não posso chegar para você e ser juiz. Quem sou eu para ser juiz em coisas do Senhor? Ah, mas pastor, eu falei, eu não posso fazer. Vamos então consultar a Bíblia. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia orienta? O que homens como o apóstolo Paulo, Pedro, João, como homens então lá no Antigo Testamento então fizeram? O que podemos então aprender com eles? E é através da Bíblia que tiramos a nossa referência, então é a nossa espiritualidade. Tem gente que fala assim: mas você só sabe fazer tudo por causa da Bíblia, tudo que a Bíblia manda? Sim, porque a nossa norma está ali, a nossa referência está ali. E aí eu queria levar você para ler comigo o Salmo de número 1, versículo 1. Abra sua Bíblia em Salmo 1:1, porque a Bíblia vai nos estimular a nossa espiritualidade. Tem gente aí que sabe de cor. O Salmo de número 1, versículo 1. Todo mundo achou? Amém. E Salmo 1, versículo 1, em que mostra como nós devemos então andar, mostra como nós devemos ser. O salmista então vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho, muito bom, não se detém no caminho dos pecadores e nem... Como é que tem que ser o procedimento? Veja comigo o versículo 2. Antes o seu prazer está, e o exercício qual é? Medita nela. Amém, glória a Deus. A Bíblia, que ela não contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus, ela trabalha e ela te ajuda na tua espiritualidade. Ela ajuda em que você não pode estar dentro do conselho dos ímpios. O que eles falam? O que eles ensinam? Você não pode então, porque aqui são 3 passos importantes, né? Quem começa a ouvir, para no caminho, e quando para no caminho, você se assenta. São 3 sequências lógicas. E você precisa então entender que a sua referência é a Bíblia. Quando fala na lei do Senhor, remete então aos 10 mandamentos, remete então ao livro de Levítico, perfeito. Antigamente eu falei para os irmãos, era tudo oral, mas agora não, agora você tem a Bíblia. Então quando a gente lê o Salmo 1, que ele diz: olha, feliz o homem, muito feliz o homem, em que tem o prazer na lei, em que pode ouvir a lei, ela ajuda o teu modo de vida. É para isso que você precisa da Bíblia. Você não precisa tirar então de uma terceira referência, você não precisa tirar de uma terceira pessoa, mas o que a Bíblia diz para você? Qual deve ser os seus, vamos dizer assim, a sua maneira de ser, a sua maneira de falar? Porque aqui o salmista diz: olha, o seu prazer está na lei, precisa meditar. A nossa meditação, irmão, não é transcendental. Os indianos, vamos dizer assim, né, pessoas que pertencem à religião hindu, eles fazem meditação. A meditação oriental qual é? Esvaziamento da mente. E como é que consiste o esvaziamento da mente? É sentar da maneira bem confortável e não pode pensar em nada. Esvaziamento é todo pensamento que chega para você, você tira. No início é muito difícil, mas depois começa então a treinar, e quando eles sentam para fazer as suas meditações no lugar bem silencioso, eles não deixam que nada entre no seu pensamento, e começam então a repetir uma oração, um mantra.
Eles começam então a se encher de um mantra, de uma oração, apenas de uma frase. E esse esvaziamento então da mente é ótimo para que o inimigo possa colocar coisas. A meditação cristã não é assim. A meditação cristã é você pegar um texto e pensá-lo durante o dia todo. É você repetir o dia todo. A meditação cristã é você deixar que o Espírito de Deus enche o teu coração, não é um esvaziamento, mas é um enchimento do Espírito. Por isso que a Bíblia, ela ajuda na tua espiritualidade. Quando você está com dificuldades, precisa ler a Bíblia. Quando você tiver problemas, leia a Bíblia. Quando você não tiver vontade, leia a Bíblia. Ela ajuda na referência da sua vida. Então o dia de hoje, que nós então fazemos essa reflexão na importância do dia da Bíblia, a Bíblia não pode ser apenas um livro que fica na nossa estante, ela não pode ser simplesmente um livro, que é mais um livro, não, ela precisa ter um sentido prático para mim e para você. Por isso que eu tenho certeza que todos os pastores, quais são os conselhos que eles dão? Leiam as suas Bíblias diariamente, porque tem que ler diariamente para ajudar na espiritualidade, para facilitar o teu entendimento, para facilitar com que a tua mente comece a pensar naquilo que Deus quer. Por isso que esse livro é um livro vivo, ele direciona a sua vida. Tenha sempre a sua Bíblia ao seu lado. Então, primeiro nós começamos a entender que a Bíblia é uma revelação do Senhor. Lemos então que há decretos do Senhor, há aquilo que Ele quer. Vimos então que Jesus diz, assim for do teu agrado, para que revelasse isso aos pequeninos, para que revelasse isso a pessoas então simples. Segundo, a gente começa então a ver que a palavra do Senhor nos ajuda na nossa espiritualidade, e olhamos então para o Salmo 1, ele diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, mas tem o coração voltado para a lei do Senhor, mas tem seu coração voltado para aquilo que o Senhor então quer. Ele tem prazer, não é nada de uma maneira forçada, mas ele tem prazer. O seu coração fica voltado, é inclinado para isso. É como aquele prato de comida que você gosta. E se você passar na rua e sente aquele cheiro, você fala, olha, eu gosto muito desta comida. Me provocou até o estômago, me provocou dentro de mim, simplesmente por um cheiro. Eu estava aqui ouvindo o coral, agora esse último coral, e eu falei assim, olha, eu já me sinto alimentado. Só que eu esqueci que eu tinha que pregar. Eu falei assim, eu tenho que ir embora, não posso, tenho que ficar aqui. Porque foi muito bom. Senhor Maestro, estou de parabéns. Vocês que cantaram estão de parabéns, porque me alimentou. Sabe por quê? Não sei se você lembram das frases, não da música, mas da letra. A letra foi tirada da palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ela enche o nosso coração, ela nos alimenta. Aí você vê a espiritualidade da tua vida, a referência que você precisa ter. Hoje a igreja, irmãos, ela é atacada de uma maneira sistemática por vários grupos. Tem a Bíblia aí, graça sobre graça. Não comprem essa Bíblia, não leiam essa Bíblia. Vários textos foram deturpados, foram inseridos, foram tirados, porque nós vivemos hoje debaixo de um ataque de pessoas que querem fazer com que nós possamos ter outro olhar, no sentido de que o homossexualismo é uma coisa normal, e tentam então entrar na palavra do Senhor para ter um apoio. E nós vemos então várias igrejas pregando agora um evangelho estranho, um evangelho que vai contra Levítico, um evangelho que vai contra Coríntios, um evangelho que vai contra Romanos, vai contra Apocalipse. E como disse Jesus aqui em Mateus, ele vai dizer que multidões, ou seja, muitos seguem isso. A Bíblia do Senhor precisa, a palavra do Senhor precisa ficar o quê? Ali naquele ponto certinho. Nós somos os embaixadores dessa palavra. Precisamos então mantê-la intacta. Por isso que ela ajuda na tua vida do dia a dia. Porque é através desta palavra que o Senhor se revela e Ele fala com você. Bem-aventurado o homem, muito feliz o homem, então, que dá ouvidos a essa palavra. Quando não damos ouvidos a essa palavra, nós acabamos o quê? Pecando. Qual é o conceito básico de pecar? É transgredir a lei de Deus.
Quando transgredimos, Deus passou uma linha. Quando a gente passa ali por cima, é transgressão, é pecado. Eu posso falar para você isso? Impossível. Porque eu não sou Espírito Santo. Pastor nenhum pode falar assim, né? Ele pode te orientar. Ele fala assim, irmão, olha, cuidado que isso aí não bate com as Escrituras não, hein? Ele está fazendo uma exortação. Às vezes a ovelha, coitada, ela está assim um tanto, né, fora daquilo que o Senhor então quer. E o pastor, como um pastor, ele pega lá o seu cajado e dá uma batidinha e fala assim, olha, você está fora, hein? Dá uma examinada nisso. E quando alguém pergunta, mas será que ele assim, vamos lá, vamos para a Bíblia? Olha, a Bíblia diz isso. Então, se o irmão está fazendo isso, está transgredindo a lei do Senhor. Eu lembro que uma vez eu fiz um aconselhamento com uma moça, uma senhora, e ela estava separada do esposo, morando na mesma casa, mas estavam separados. E ela falou para mim, arranjei um namorado. Eu falei, tu arranjou um namorado? Ela falou, arranjei. E foi uma coisa incrível, uma experiência muito interessante que eu passei, que eu falei assim, biblicamente, eu quero perguntar para a senhora está certa? Ela parou alguns segundos, ficou me olhando, ela falou assim, eu não tinha pensado nisso. Eu achei um absurdo, mas essa mulher estava cega, o pecado cegou. Eu vi ali a força do pecado, eu falei, a irmã me perdoa, mas biblicamente a irmã está errada. Ela falou, como eu estou errada? Eu falei, vamos então ler a Bíblia? E ela falou, pastor, isso não passou pela minha cabeça. Aí ela estava, sabe, cega. Eu falei, pecado cegou você, não deixou que você pudesse examinar as Escrituras. Ela falou, e agora? Eu falei, agora a coisa mais simples, é você pedir a Deus para que Ele te dê condições de se arrepender, saia dessa vida, não pratique mais isso, que aí agora é com você e o Senhor, eu não posso fazer nada. Mas o que ficou marcado para mim, é que ela falou assim, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, mas é a tua leitura bíblica, ela não conseguia ver. Aí você vê que a força do pecado, como é que tira a ideia do homem que ele pode então transgredir essa lei? Uma pessoa crente, uma pessoa então que seguiu os caminhos do Senhor. Então o dia de hoje ele traz para a gente uma boa reflexão. Qual é a importância que damos para a Bíblia? Qual é a importância que damos para a Bíblia? Vemos hoje grupos que fazem uma boa propaganda da Bíblia, e fazem passeatas, colocam naqueles carros de som. É bom porque alerta toda a população da importância da Bíblia. Mas para nós que somos os seguidores do Senhor, qual é a importância que damos para a Bíblia? Será que esquecemos a Bíblia na igreja? E a gente vai para casa e fala assim, domingo que vem eu pego. Será que esquecemos a Bíblia em casa? Como é que está a nossa leitura bíblica? Como é que está a nossa leitura bíblica? Eu recomendo sempre, ontem eu falei e vou repetir, eu recomendo pelo menos uma vez no ano para que o crente leia a carta de Romanos, ou aos Romanos. É enriquecedor, mostra toda a doutrina que Deus então inspirou o apóstolo Paulo para que chegasse aos nossos dias. Eu separei então um terceiro ponto, que a Bíblia, ela ajuda na defesa da nossa fé. Partindo do princípio que a Bíblia então ela é a palavra de Deus, ela vai nos ajudar a defender a nossa fé. Eu queria então que você pudesse abrir a sua Bíblia lá em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 4, Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12, o escritor de Hebreus diz, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quando essa palavra então, ela começa então a entrar dentro de nós, a fazer parte da nossa vida, essa palavra então, ela começa a servir como uma arma ofensiva. Quando lemos o texto lá de Efésios, em que ele apresenta, aliás, a armadura de Deus, ele fala numa só que é ofensiva, a palavra de Deus. O texto aqui de Hebreus diz que essa palavra ela é viva.
O texto é interessante que ele diz, porque a palavra de Deus é viva. Não é um livro simples, mas é vivo. Então ela ajuda você a defender-se dos ataques do inimigo. Nós nos lembramos de Mateus capítulo 4, quando Jesus, logo após o seu batismo, ele é levado pelo Espírito para ser tentado. Qual foi a defesa que Jesus fez em face ao Satanás, quando disse, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães? Qual foi a defesa? A primeira palavra, ele aponta para Deuteronômio. E ele dá para Satanás uma resposta bíblica. Ele defende a sua fé, ele defende aquilo que ele ouviu lá no batismo. Quando Deus disse para ele, tu és meu filho amado, em ti me comprazo. E João diz, eu vi o Espírito Santo descer sobre ele. E ali nós temos então a Trindade, nós temos o Filho sendo batizado, nós temos a voz que é de Deus e vemos o Espírito. Logo a seguir ele é levado para o deserto. E lá Satanás fala assim, tem certeza? Você acredita nisso? Que você é filho de Deus? Então transforma essas pedras em pães. E a resposta foi forte. Ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Em outras palavras, eu creio realmente que eu sou filho de Deus. Porque ali você tem Cristo 100% homem. Ele era Deus, mas Filipenses vai dizer que ele se esvaziou. Ali teve o seu esvaziamento. Ele não usa a sua natureza divina, mas ele usa totalmente a sua natureza humana. Então a palavra de Deus, ela ajuda você a defender a sua fé. Crente não foi feito para brigar, para discutir sobre assuntos doutrinários. Não. Ele foi feito, ele foi chamado por Deus para defender a sua fé. Quando então as pessoas perguntam sobre o porquê que você é crente, e começam a fazer várias perguntas, como você vai se defender apenas pelos seus conceitos? Você vai defender pelo que você sabe? Se nós fizermos isso, nós vamos perder o diálogo, nós vamos perder a conversa. Precisamos recitar a Bíblia, precisamos defender com a palavra do Senhor, e a palavra então que deve estar no nosso coração é assim diz o Senhor, e está escrito. E aí você se arma dessa palavra que Hebreus diz, ela é viva. Irmãos, você tem um grande tesouro, você tem a palavra de Deus. Logo essa palavra então que ela habita no teu coração, essa palavra que é a revelação do Senhor, ela precisa também ser uma arma ofensiva, porque ela é viva. Então hoje, ao comemorarmos então mais um ano, e nós falamos então, hoje é o dia da Bíblia, não é simplesmente um feriado eclesiástico, não é simplesmente, é um dia da Bíblia aí, se fizermos alguma coisa ou não, isso aí é, não, para mim, para você, para cada um de nós, tem um grande significado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela entra dentro de um plano totalmente espiritual. É através dela que o Espírito fala com você. É através dela que o Espírito então fala ao pregador, para que aquela pessoa que não conhece Jesus se renda ao Senhor. Ele pode ser eloquente, ele pode falar muito bem, mas se ele não usar a palavra de Deus, não tem como quebrantar os corações. Porque é a palavra de Deus. Por isso que eu gosto de ficar lendo textos. Eu não posso fazer discurso. Quem sou eu? Eu não tenho condições nenhuma de fazer discurso, mas o que eu tenho que fazer é apresentar a palavra do Senhor, porque sendo a palavra viva, ela quebra corações, ela quebra algemas, ela quebra prisões, é a palavra de Deus. Então hoje é o dia da Bíblia, eu poderia então dizer que hoje é o dia da palavra do Senhor, palavra essa que foi dada para você, como revelação. E Jesus diz, Pai, foi o teu agrado, que tu revelaste a pequeninos. Pequeninos são pessoas simples. Olhamos então para esse texto e vemos então que o propósito da graça comum do Senhor é que essa palavra então, ela traz para a gente um frescor espiritual e ela mexe com a nossa espiritualidade. O jovem, como você pode guardar puro o teu coração?
Observando. Fala, gente, pode falar, não tem medo não. E observando a palavra do Senhor. Jovem às vezes fica, o que eu vou fazer? Consulte a palavra do Senhor. Dá um descanso para o pastor Emanuel. Não é? O que eu tenho que fazer? Vai lá na Bíblia. O que eu não posso fazer? Está lá na Bíblia. O que o apóstolo Paulo diz? Isso não convém. Isso não pode fazer. E isso você não pode fazer. Não é isso que ele fala? Tem coisa que ele diz assim, isso não convém. Isso você não pode fazer. Isso não pode. Olha, não tem como fazer isso. Você tem que abandonar para lá. Porque a palavra do Senhor, revelação de Deus. Olhamos no Antigo Testamento uma série de exemplos de homens que não observaram a palavra de Deus, pecaram e o Senhor exerceu sobre eles o quê? Justiça. Quantos? Porque o Senhor, Ele é irredutível. A sua palavra não volta atrás, Ele não muda. Ele não faz que nem a gente, tem jeitinho brasileiro, não tem. Ele determinou, passou, Ele diz, você vai arcar com todas as consequências. Então nós precisamos olhar a Bíblia com um outro olhar. Precisamos então examinar diferente. Então o jovem precisa examinar a palavra do Senhor. O que você pode fazer, o que você não pode fazer. Eu digo para os adultos e para mim também, para todos nós, o que podemos fazer? Irmãos, é a palavra do Senhor que diz. Ela é a tua referência. É a palavra do Senhor então que vai mexer com toda essa tua espiritualidade, que vai nutrir a sua fé. É a palavra de Deus então que faz com que cresça a esperança no teu coração. Eu costumo fazer uma brincadeira, né? Todos nós aqui temos uma esperança muito grande. Quando acabar o culto, todo mundo vai para casa, não vai? Sim ou não? Isso é esperança. Isso é esperança. Que você sabe que vai sair daqui e vai para casa. Porque você sabe que amanhã de manhã você vai levantar no seu horário e vai para o trabalho, vai para a escola, vai fazer a sua vida. Mas não é o caso de vocês. Mas amanhã muitos não vão acordar e a esperança o traiu. E a esperança que temos dentro do nosso coração, ela vem por causa da palavra do Senhor. O que a igreja está precisando agora? Todas as profecias foram cumpridas. O que eu e você aguardamos? Tocar a trombeta. Paulo vai dizer o quê? Olha, vai tocar a trombeta, ressoar a trombeta. O arcanjo vai tocar, ele diz, os mortos vão ressuscitar, nós os vivos seremos transformados. Esperança que a igreja tem. Ele diz, consola cada um com essa palavra. A esperança da igreja não é mais em coisas terrenas, mas é naquilo que nós aguardamos, a Nova Jerusalém. Aguardamos estar na presença do Senhor, mas como podemos ter essa certeza sem ler a palavra de Deus? Como podemos nutrir o nosso coração com essa esperança, sem a referência da palavra de Deus? Hoje é o dia da Bíblia, é dia da reflexão desse livro. Como podemos então olhar para esse livro e falar, Senhor, abençoa minha vida, porque eu preciso, Senhor, então eu espero que essa palavra viva, como disse Hebreus, nutre o meu coração. Então hoje, irmãos, nós podemos então trabalhar e pensar que essa palavra então, ela traz para a gente algo muito importante. Eu quero dizer para você, ame o livro que você tem. Eu tenho um amigo que ele é missionário na Turquia, e ele está lá na Turquia evangelizando. Lá não pode ter nada de Bíblia, nem pensar. Não pode ter um símbolo de uma cruz. Se alguém fizer uma cruz, eles querem saber quem foi, porque é preso, é expulso do país, porque é um país de predominância muçulmana. Então, para ele poder evangelizar, ele faz através de internet. Não tem nome, não tem nada. Ele também trabalha dessa questão. E aí a gente então começa a olhar que lá é proibido, mas aqui você tem liberdade. Então eu digo para você, ame esse livro, leia esse livro, aproprie-se das promessas desse livro, e que faça da tua vida, todos os dias, o dia da Bíblia. Deus abençoe você, que a graça do Senhor então fique sobre esta igreja. Muito obrigado, pastor. Pergunta se alguém quer receber a oração. Eu quero perguntar uma coisa para você,
Se você quer então receber uma oração nesse momento, se você quiser receber a oração, se você quer que nós oremos pela tua vida, eu peço que você levante uma de suas mãos. Vamos orar. Quero convidar a igreja para ficar de pé, por favor. Vamos orar, feche teus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer, porque as tuas promessas, ó Deus, elas são infalíveis. Um dia, Senhor, em 1548, Cranmer quis colocar dentro do livro de orações este dia. E por causa da tua vontade, e até o dia de hoje, comemoramos o dia da Bíblia. Senhor, nós te pedimos para que tu possa colocar dentro do nosso coração a vontade, o desejo irresistível de ler esta palavra. Nós vimos que é a revelação do Senhor, olhamos nas Escrituras e falamos, isso vem do Senhor. Olhamos nas Escrituras, ó Deus, e diz que essa palavra, Senhor Deus, então ela ajuda o nosso viver. Ó Deus, ela melhora a nossa espiritualidade, ou seja, como nós devemos ser o dia após dia. Senhor, a tua palavra então, ela nos é, Senhor Deus, uma arma defensiva, ela é a espada do Espírito, que defende, Senhor Deus, a nossa fé. Ó Deus, é uma palavra então viva, como lemos, ó Deus, em Hebreus. E aqui, ó Deus, se tem alguém com dúvida quanto à tua palavra, quanto o eficaz da tua palavra, quanto, Senhor Deus, aquele, ó Deus, o poder desta palavra, eu te peço para que o teu Espírito, o Espírito Santo, possa convencê-lo agora. Se alguém tem dúvidas, ó Deus, se alguém, Senhor Deus, está querendo até não crer mais, se já está na beira, Senhor Deus, de quase apostatar da fé, ó Deus, que a tua palavra possa reanimá-lo, restaurá-lo. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento, ó Deus, porque nós estamos juntos, ó Deus, na tua presença, para dizer muito obrigado por este livro que chamamos de Bíblia. Muito obrigado, Senhor Deus, porque tem abençoado a nossa vida. Muito obrigado porque tem enriquecido a nossa vida espiritual. Ó Deus, abençoa a tua igreja, Senhor Deus, que te chama pelo teu nome, que se reúne neste lugar, e que a graça do Senhor possa ser então assim derramada sobre esses corações, em nome de Jesus. Amém e amém. O irmão pode sentar. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, pastor Amar, pela palavra.